Bom dia! Nós estamos no nosso 7º dia do desafio Full Woman, aonde você está sendo ativada no DNA da filha, para viver uma vida extraordinária. E aí a gente está trazendo todos os dias. Nós estamos com uma leitura de 10 capítulos do Novo Testamento por dia. Nós estamos analisando um livro e nós estamos falando sobre uma das áreas nossas, espírito, alma e corpo. E hoje eu vou dedicar esse meu tempo aqui para falar sobre o espírito, a área espiritual. E bora lá, eu quero falar sobre um tema muito especial que é o jejum. O que é o jejum? Como é o verdadeiro jejum e o que é o certo acerca do jejum? Bora lá? Mas é tão especial estar com vocês, mas é tão gostoso. Ontem eu tive um dia muito especial com filhos e com netos, né? E foi muito especial. No fim de semana eu não vou entrar os 3 horários tão certinho, porque é um dia que eu dedico àquela parte espiritual, né? Agora eu tô me preparando já para um trabalho aqui às 9 horas numa cidade do lado. À noite eu vou passar a noite com uma preciosa que está internada. Então eu dedico a fazer pelas pessoas. E aí eu não consigo estar com vocês tanto no horário certinho, mas ontem eu consegui entrar. Entrei com os meus netos 2 vezes e de manhã sempre a gente vai entrar nesse horário de 6h57. E depois nos horários da tarde, se eu precisar entrar um pouco antes ou fazer ele gravado e colocar o resumo do livro, no fim de semana eu vou fazer isso por causa dos horários do compromisso, que não tem como eu mexer. Foge do meu controle, não é mesmo? Porque são compromissos já firmados, responsabilidades já firmadas, que eu não consigo mexer. Mas durante a semana eu consigo mexer em todo o contexto. E a gente vai estar sempre às 11 e sempre às 3 de segunda a sexta. Estou mandando alguns aviãozinhos aqui e eu quero falar um pouco sobre isso. Hoje é um dia que você dedica à família, à sua vida espiritual, mas eu não posso deixar de vir aqui e falar com vocês, porque nós estamos no meio do nosso desafio. Você já fez sua leitura de hoje? Eu sempre faço a minha leitura, acaba a corrida, faço o devocional antes, acaba a corrida, ainda um pedaço da corrida é com devocional e logo depois eu emendo já com a audição dos meus 10 capítulos. Então, quando eu chego aqui, 5h30, eu já terminei a minha leitura dos meus 10 capítulos. 5h30, 6 horas no máximo. Se estiver faltando um pouquinho, eu ouço na hora que eu chego aqui e termino meus 10 capítulos em torno das 6. Hoje eu preciso ainda terminar esses 10 capítulos que eu não terminei. Bom dia, linda! Que linda! E aí eu não terminei esses 10 capítulos ainda hoje, né? Eu fui dormir já depois de 1 da manhã, mas já tô acabando aqui o meu áudio dos meus 10 capítulos. E me fala se vocês estão fazendo direitinho. Fala como que tá, tô mandando para mais umas meninas aqui. E vamos já. Me conta como que é a sua experiência nesse sentido. Você já fez, você tem costume de fazer? Me conta como que é a sua prática com o jejum. A gente vai pegar várias correntes diferentes. É muito interessante como o povo de Deus gosta de, muitas vezes, falar que sabe a coisa certa, né? A gente tem alguns exemplos. A gente tem Deuteronômio 27, 28, fala do verdadeiro jejum. Acho que é 28. Fala do verdadeiro jejum, cuidar dos órfãos, das viúvas. A gente tem essa passagem. A gente tem a passagem de Daniel, que fala da separação dele. E aí nós aqui gostamos de fazer o propósito de Daniel, né? E é bem interessante
já entrar nessa área aqui, a primeira vez que eu fiz o propósito de Daniel, me foi ensinado que a gente precisava usar só azeite, não podia usar óleo. E a gente não podia usar açúcar. E a gente podia usar só açúcar mascavo. E foi um propósito muito difícil de fazer nessa época. Porque o azeite deixa um gosto nos alimentos muito forte. Tinha que ser extra virgem, 100%. E tudo que a gente fosse fazer de fritura, de fazer os alimentos só com azeite. Aí duas coisas muito interessantes aconteceram. Primeiro, porque a comida ficou com um gosto muito forte de azeite, nosso organismo não está acostumado. Então, algumas pessoas deram até diarreia por causa do azeite muito forte, o gosto muito forte. E quando fazia fritura, o azeite na fritura, não sei se alguém já ousou fazer isso, ele encharca muito, porque a consistência dele é diferente com o óleo de oliva. O óleo de girassol, esses óleos mais tradicionais que nós temos. Ele é mais pesado, ele é mais denso. E aí duas coisas ocorrem. Ele evapora, gente, ele some. Você põe assim um pouco e você frita, quando você vai olhar, sumiu tudo. E os alimentos saem encharcados, então a batata sai encharcada de azeite. A mandioca sai encharcada de azeite. E é bem interessante que nesse propósito de Daniel, como você, né? A gente aprendeu desse jeito. Só podia comer frutas, legumes e verduras, nada de grão, nada de leite, só frutas, verduras e legumes. A gente tinha poucas opções, então para você aguentar ficar o dia todo bem, você precisava sempre ter mandioca, caldo de mandioca, que ajuda muito, a mandioca em si, que ajuda muito, ela é muito forte, ou batata, sempre, sempre, sempre. E a fritura, que é uma coisa que sustenta bastante. E era bem interessante, que a gente fez um grupo muito grande da igreja, a gente fez um contexto de comunidade da igreja, e foi uma delícia que a gente ia na casa um do outro para comer coisa diferente. E gerou com isso uma comunhão tão gostosa. Todo dia de tarde eu tinha que ir na casa de uma cunhada minha, porque o marido dela começou a fazer uns bolinhos. Gente, imagina um povo que tá faminto. E o maior desafio nosso, sabe o que era? É nessa hora aqui, ó, do café. Não tem o que você come com café, porque assim, quase nada podia. E eu nessa época, eu lembro que esse primeiro propósito de Daniel era muito ruim para comer. Além da gente estar numa situação financeira já delicada, com 4 meninos em casa e mais 4 adultos. Eu tinha 10 pessoas em casa. Além de ser um desafio por causa da quantidade de gente, só uma renda, meu esposo mantendo essa casa com 10 pessoas com o trabalho dele. Ele é uma pessoa que tinha vindo da área de compras de uma grande multinacional, que nessa multinacional ele ganhava 10 salários mínimos na época. E num conflito com gerência, ele pediu para sair, que ele não aguentava mais esse conflito, e ele pediu para sair dessa empresa. E para ele entrar no mercado de trabalho na área de compras de novo, as portas se fecharam. Então ele foi empreendeu em várias coisas. Ele já era empreendedor antes, ele continuou empreendendo. E aí nessa época em especial ele fazia seminário, trabalhava em 2 empregos. Na parte da manhã ele trabalhava em um, e na parte da tarde ele ia para um outro. Na parte da manhã ele trabalhava em um, e na parte da tarde ele ia para um outro emprego, um outro lugar onde ele era voluntário para trabalhar, para aprender esse novo empreendimento. E aí ele estava nesse processo de abrir a própria oficina, e foi muito interessante. Bom dia, amor. E aí, muito interessante, porque a gente se reunia para comer na casa dessa minha cunhada, que o marido dela conseguia fazer, em meio a esse propósito de Daniel, coisas gostosas para a gente conseguir comer no lanche da tarde, e sempre o lanche da tarde era da casa dela. Mas o que eu quero trazer aqui, esses exemplos, tanto de Deuteronômio quanto
o de Daniel e também de Jesus, né? Os 40 dias de jejum de Jesus. E aí a gente vai pegar algumas correntes indo para um lado, falando, não, no propósito de Daniel, outro dia eu vi uma aí metendo pau nesse tipo de jejum que a gente fez já várias vezes, já fiz várias vezes. Estava fazendo dessa forma agora, eu estou em um propósito diferenciado agora. E metendo pau e falando que era errado e tal. Eu sou daquela que eu entendo assim, a minha experiência com Deus. É você e Deus o seu propósito. Qual o propósito do propósito? É você aprender a controlar o maior propósito do propósito. Porque o seu propósito pode ter vários, você pode colocar diante de Deus várias situações, né? Você pode colocar um período ali para você conseguir ouvir a voz de Deus. Então, é aquilo que você vai combinar, é o seu combinado com Deus. Mas para mim, o principal propósito do propósito é você aprender a controlar a sua carne. O maior propósito é esse. Por quê? Você ama pão. Eu nunca fui amante de pão, mas eu conheço pessoas que, nossa... deixa eu contar pra vocês uma coisa engraçada. Nós fizemos uma vez 3 dias de jejum numa mata fechada. Olha que povo doido. Esse povo de Deus é doido mesmo, né? A gente foi pra uma mata e a gente ficou 3 dias nessa mata na barraca. Imagina que delícia. Com um grupo grande. E o propósito era pão e água. Quando dava na hora do almoço, a gente podia... Gente, essa experiência foi tão gostosa. Eu amei. Nós fizemos 3 dias. E aí a gente foi para uma mata fechada que tem aqui perto. Imagina, sem banheiro. Na hora que dava vontade, a gente ia numa casinha. Meu esposo pôs uma lona assim, cercando pra gente fazer aquele lugar como se fosse o nosso banheiro. Legal demais. E aí, nós ficamos lá 3 dias. Eu lembro, é muito gostoso. E era um grupo grande. E eu tenho um cunhado que ele ama pão, ama. Eu nunca fui chegada. Então a gente podia comer 2 pães por dia. Mais ou menos a hora do almoço, mais ou menos à noite. A gente podia comer esse pão e tomar um pouco de água. Só que eu não sou chegada no pão, então eu não comia. E a experiência que eu tive, o primeiro momento, né, que eu fui tentar comer, o meu estômago rejeitava. Então eu dava ânsia de vômito. Então o que eu preferi? Eu não vou comer o pão, eu vou fazer só direto, só sem nada, porque comer para mim é pior do que não comer. E aí, o primeiro dia que foi comer o pão, meu cunhado nunca tinha feito nada. Ele era novo na sua experiência. E ele pegou o pão e ele chorou, emocionado, porque podia comer o pão. E ele chorou de verdade. Que ele falou que estava gostoso demais, aquele pão sem nada, murcho, porque a gente já levou para os dias todos. O pão não era fresco, a gente já levou para os dias todos e ele comeu e ele chorou. E com isso, aí o que eu estou falando aqui com vocês? E tem pessoas que gostam de falar, não, o jejum certo é esse, o correto é aquele e o jeito é outro. Mas ali é aquele momento que você está deixando de comer o pãozinho, que você está deixando de comer o pão de queijo, que você está deixando de comer uma coisa que você gosta. Em prol daquele seu combinado com Deus, você está ensinando a sua carne que o quê? Olha, carne, tu quer comer, mas quem manda aqui sou eu. E eu decidi que eu não vou comer. Então, para mim, o maior propósito do propósito é você aprender a controlar a sua carne. Por quê? Na hora que vier aquele pecado, que o pecado é bom, é prazeroso. Num primeiro momento ele é muito bom e prazeroso. Depois que vem as consequências são horríveis. Mas você falar que o pecado é ruim é mentira. O pecado é bom para a carne. E aí na hora que vier aquele pecado, você olha e fala assim, pode até ser uma delícia para você, carne, mas eu não quero. E aí você dá a ordem, você controla, porque você não quer. Porque você sabe que aquilo é um prazer momentâneo. Então, para mim, a prática do jejum é muito importante,
principalmente para você treinar você. Você olhar assim e falar assim,